Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul, mais uma vez, com as nossas aulas de biologia. Hoje nós vamos estudar o nosso último filo do reino animal. Nós vamos começar a estudar os cordados. Essa aula de cordados está dividida em dois encontros diferentes aí, de 20 minutinhos em média, onde a gente vai dar aquela passada rápida nos principais pontos, os principais aspectos dos grupos importantes para a nossa prova, para a gente revisar para a nossa prova, beleza? Nesse primeiro encontro, a gente vai tratar a respeito de peixes, de protocordados, de peixes e de anfíbios. No outro encontro, a gente vai tratar então de mamíferos, répteis e aves, para ficar na ordem, né? Répteis, aves e mamíferos. Então vamos lá dar início. Então, a aula de hoje, filo dos cordados, beleza? Então, galera, uma coisa importante que a gente tem que saber quando a gente está estudando cordado é a gente lembrar as características gerais que todo cordado apresenta em pelo menos uma fase de sua vida. Nem que seja apenas no período embrionário, todo cordado vai apresentar essas características aqui, ó. Todos os cordados possuem notocorda. O que vem a ser notocorda? Notocorda é uma estrutura que surge no desenvolvimento embrional para sustentar e apoiar o tubo nervoso em formação. Então, uma coisa importante que a gente tem que lembrar, vou até desenhar aqui para ficar mais claro, vou aproximar aqui, ó, e vou desenhar, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o corpo de um cordado, eu tenho a notocorda aqui, e sobre essa notocorda se desenvolve o tubo neural. Então, aqui em vermelho eu tenho o tubo neural e embaixo eu vou ter a notocorda. Então vejam que a notocorda ela é apenas para dar sustentação a esse tubo neural em formação aqui. Quando esse tubo neural se formar completamente, a notocorda, na maioria dos cordados, a gente vai ver que não são em todos, desaparece, ela simplesmente some, beleza? Ela não origina a coluna vertebral. Isso é uma dúvida que vários alunos têm, mas não vamos ter então a notocorda virando coluna vertebral. Ela faz a função dela, que é sustentar o tubo neural em formação e simplesmente desaparece, beleza? Não podemos confundir de jeito nenhum um com o outro, tá? Notocorda com coluna vertebral. Muitos candidatos acabam confundindo isso aí. Então, todos eles vão ter notocorda em algum momento da vida. A notocorda, inclusive, é o que dá o nome do filo, né? Os cordados. O tubo nervoso desses animais vai ser sempre dorsal. Sempre ele vai apresentar fendas laterais faringeais, ou seja, a faringe vai ser aberta como que para, como é que se fala? Dar aporte a brânquias, embora as brânquias muitas vezes nem existam, mas sempre vai aparecer fendas branquiais, beleza? No desenvolvimento embrionário, inclusive até de humanos. E cauda pós-anal, ou seja, todos os cordados apresentam cauda. No caso de nós humanos, por exemplo, a nossa cauda ela foi reduzida ao cóccix aqui, ó, nessa imagem mostra, né? As vértebras se fundiram e originaram o cóccix, mas sempre em cordados nós vamos ter cauda pós-anal, beleza? Então, voltando, porque isso cai muito em prova. Quais são as quatro características que todos os cordados vão apresentar em pelo menos um momento da vida? Notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas laterais faringeais que podem no futuro se fechar ou acoplar brânquias e cauda pós-anal, beleza? Vamos então para a classificação dos cordados, que é outra coisa que o vestibular gosta muito de pegar a gente aí. Galera, quando a gente pensa em cordados, a gente tem que lembrar que existem os cordados que são vertebrados, que são aqueles animais comuns aí, né, que todo mundo tem mais familiaridade, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, a gente vai ver um por um, mas a gente tem que lembrar para a nossa prova que existem cordados que são invertebrados, ou seja, não apresentam crânio nem coluna vertebral. A gente chama ele de protoscordados, beleza? O número de espécies desses dois aqui já é bem reduzido. Eles estão existindo aí só para cair no seu vestibular e te pegar. Por exemplo, o vestibular falar que todo cordado é vertebrado. Existem cordados invertebrados que são os protocordados. E eles ainda têm uma outra característica. Em todos os cordados vertebrados, a notocorda desaparece por completo na fase adulta da vida. Já nos protocordados, a notocorda permanece no animal
mesmo na fase adulta. Então a gente tem que lembrar disso. Existem cordados que permanecem com a notocorda ou inteira ou vestígios dela, mesmo na fase adulta. Quem são esses? São os protocordados, né, o anfioxo e a assídia. Nós temos dois tipos de protocordados, os cefalocordados, que é o caso do anfioxo, que é esse bichinho aqui que vive enterrado, só realizando filtração, não mexe com ninguém, e os urocordados, que é o caso da assídia, que também é um animal filtrador. Olha só que bonitinha, parece assim uma coisa de um coral, né? E elas vivem mesmo nesses ambientes. O que é importante a gente saber aqui? Que tanto os cefalocordados como os urocordados permanecem com a notocorda no corpo, mesmo na fase adulta. Só que nos cefalocordados eu vou ter a notocorda ao longo de todo o corpo do animal, aqui, ó, ao longo de todo o corpo do anfioxo. E no caso dos urocordados, ou tunicatos também que a gente chama, né, que eles têm uma túnicazinha de resistência no corpo, a gente vai ter apenas na cauda. Aí você fala, professor, mas cadê a cauda aqui desse bicho, né? Tá embaixo aqui, gente, ela é meio vestigialzinha aqui, beleza? E lá ela ainda permanece com a notocorda, beleza? Esses são os protocordados, são cordados invertebrados. Dentro dos cordados vertebrados, aí nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. A gente vai ver um por um. Vejam, uma coisa importante, galera, é lembrar que esses, por sua vez, apresentam coluna vertebral e crânio, beleza? São animais vertebrados, coisa que o vestibular adora. Você tem que ir fazer, você tem que conseguir perceber que gradativamente esses animais vão ganhando, né, ao longo do processo evolutivo, adaptações para dominarem cada vez mais o ambiente terrestre. Que nem quando a gente estuda planta, que briófita domina pouco, pteridófita domina um pouquinho mais, gimnosperma domina um pouquinho mais o ambiente terrestre e angiosperma domina de vez, aqui também a gente vai ter esses graus, né, gradativos aqui de especialização e processo gradual de dominância do ambiente terrestre, beleza? Vamos então para o primeiro grupo que a gente vai estudar na aula de hoje, peixes. Galera, os peixes são animais totalmente adaptados à vida aquática. Primeiro ponto, eles estão restritos à vida aquática por dois pontos. Só apresentam respiração do tipo branquial. Então, seres que só conseguem respirar por meio de brânquias têm uma vida no ambiente terrestre impossibilitada, é impossível, beleza? E a grande maioria deles apresenta fecundação externa. A ampla maioria dos peixes tem fecundação externa. Então, o fato de você ter respiração branquial e fecundação externa restringe a sua vida no ambiente aquático. Mas os peixes transformaram essa vida no ambiente aquático extremamente eficiente, uma vez que eles desenvolveram ao longo do processo evolutivo uma série de características que permitiu que eles vivessem muito bem no ambiente aquático. Por exemplo, o corpo dos peixes é lateralmente achatado, ou seja, você vê um peixe de lado, ele é largo assim, né? Ele é grandinho aqui. Mas quando você vê ele de cima, ele é só uma linha, ele é só um risco. Por quê? Porque com esse corpo, com esse formato, ele consegue nadar de forma mais facilitada. As nadadeiras também facilitam o nado demais. Tem aqui, ó, tem do lado, tem em cima, tem a cauda e tem duas embaixo. Beleza? Além disso, vocês devem lembrar aí, quando você vai pegar um peixe, ele já é naturalmente liso. Ele é todo liso e escorregadio, porque a pele dele, as escamas, produzem um muco para facilitar o deslocamento dele na coluna de água. Então vejam, eles são limitados ao ambiente aquático por causa dessas duas características, mas desenvolveram ao longo do processo evolutivo uma capacidade de viver no ambiente aquático muito boa, uma capacidade de nado muito eficiente. Tanto é que quando você pega, por exemplo, um mamífero que resolve nadar, como por exemplo uma baleia, um golfinho, eles não têm a capacidade de mover a coluna como um peixe move. Quer ver? Vocês imaginam aí como é que um golfinho nada, o movimento do nado de um golfinho e o movimento do nado de um tubarão. Os músculos do tubarão conseguem fazer um movimento que o músculo do golfinho não consegue fazer, porque o tubarão é um peixe, nada muito melhor, beleza? Vamos então para algumas características aqui que podem aparecer na nossa prova. Primeira coisa, galera, respiração branquial. O peixe abre a boca,
beleza? Ele abre a boca, a água entra e sai pelas brânquias. Não é a água vindo batendo aqui e voltando, ó. Não. Abre a boca, a água entra, sai pelas brânquias e no processo com que essa água sai pela branca, o peixe pega o oxigênio que está dissolvido na água. Então precisa de oxigênio dissolvido na água. Se não tiver oxigênio dissolvido na água, o peixe morre afogado, beleza? E, por incrível que pareça, os peixes morrendo afogados. Se não tiver oxigênio na água, não tem jeito, eles morrem afogados mesmo, beleza? E quanto à circulação, que é uma coisa que também cai muito em prova, peixes vão ter apenas um átrio e um ventrículo. O sangue sempre chega pelo átrio e sempre sai pelo ventrículo. Então veja, aqui eu tenho os capilares sistêmicos, ou seja, vem do corpo do peixe, chega no átrio, sai pelo ventrículo, vai para as brânquias, oxigena, vou colocar aqui, peraí. Oxigenação nas brânquias, passa... gente, vou usar outra cor porque já é cultural que o CO2 que fica de roxo. Então, o oxigênio vem, ele entra aqui pelas brânquias, né? O oxigênio vem, entra pelas brânquias. O processo de respiração celular transforma esse oxigênio, né? Ele é usado e a gente libera CO2, né? Pro meio externo. E aí, esse processo continua de forma cíclica aqui. Então, veja que o CO2, o sangue com CO2, nunca se encontra com sangue com oxigênio. E o sangue sempre corre dentro de vasos. E o sangue só passa uma vez pelo coração. Por isso, a gente classifica a circulação dos peixes em 3 formas de classificação. Ela é simples, porque o sangue só passa uma vez pelo coração. Ela é fechada, porque o sangue nunca sai dos vasos. E ela é completa, porque o sangue com CO2 nunca se mistura com sangue com oxigênio, beleza? Então é uma circulação simples, fechada e completa, beleza? É só lembrar que o coração dele só tem um átrio e um ventrículo. Quando nós estudamos peixes, tem 2 formas de classificação dos peixes aqui, gente. A gente tem os peixes ósseos, que são chamados de osteíctes, e os peixes cartilaginosos, são chamados de condrictes. Qual é a diferença? A principal diferença é a composição da estrutura interna, a estrutura esquelética. Se a estrutura esquelética for constituída de osso, é chamado de peixe ósseo, osteícte. Se a estrutura esquelética for constituída de cartilagem, já é um peixe cartilaginoso, um condricte, beleza? Quais são as diferenças que o vestibular gosta de pegar aqui? Vamos lá, uma por uma. Primeiro, osteícte, esqueleto ósseo, e apresentam bexiga natatória, que é essa estrutura aqui, ó, que o peixe tem internamente ao corpo. Se um dia vocês forem abrir um peixe aí ósseo, vocês vão ver ela, que ele usa para inflar de ar ou para esvaziar, conforme o peixe queira subir na coluna d'água ou descer na coluna d'água. Só peixe ósseo apresenta bexiga natatória, beleza? Outra característica, o opérculo. Se eu tenho uma estrutura que protege e reveste as guelras, né, as brânquias aqui, esse peixe é um peixe ósseo. Então é uma estruturazinha. Quando você olha o peixe, você não vê as fendas branquiais, ó, como aqui em um condricte. Olha essa raia aqui, ó. As fendas branquiais dela estão aqui completamente à mostra. Se eu tenho opérculo, eu já posso dizer que esse peixe é um peixe com estrutura óssea. Outra estrutura também, que é uma estrutura de percepção de estímulos externos, é a linha lateral na pele. A linha lateral percebe estímulos elétricos na água e permite com que o peixe perceba o ambiente à sua volta. Se ele tem linha lateral, ele é um peixe ósseo, beleza? Já os peixes cartilaginosos, beleza? São, por exemplo, a arraia e os tubarões. Eles apresentam outras características e o vestibular sempre vai querer te confundir um em relação ao outro. Primeiro, mais óbvio, o esqueleto é cartilaginoso e as fendas branquiais estão à mostra. Devia ter botado a imagenzinha do tubarãozinho aqui, eu esqueci. Mas quando você olha um tubarão, você vê essas fendas branquiais aqui, ó, à mostra, que nem é nessa raia aqui, beleza? E, galera, eles têm uma estruturazinha chamada de clasper, que é isso aqui, ó, que já é uma adaptação
para tentar fazer uma fecundação interna, só no caso de peixe cartilaginoso, beleza? Ah, gente, eu esqueci de falar, peixes são ectotérmicos, né? Endotérmico é só ave e mamífero, ou seja, só consegue manter a temperatura do corpo diferente da temperatura externa, ave e mamífero, beleza? Vamos para o próximo. Então, dando mais um passinho para dominar o ambiente terrestre, nós chegamos aos anfíbios. Os anfíbios é um passo importante para a gente começar a dominar o ambiente terrestre. Porém, a reprodução deles ainda é por meio de fecundação externa. Eu tenho um ovo gelatinoso, ou seja, o ovo de um anfíbio é um ovo que não tem uma casca rígida, então perderia muita água. E isso ainda mantém esses animais presos ao ambiente aquático em uma fase do ciclo de vida deles. Ou seja, a fase larval, que é o girino, ela tem respiração branquial. Então a gente começou a dominar o ambiente terrestre, mas nem tanto. Eu ainda tenho respiração branquial na fase larval. E se eu tenho fase larval, eu digo que o animal tem desenvolvimento indireto. Já os anfíbios adultos apresentam respiração pulmonar casada com respiração cutânea, beleza? Respiração pulmonar casada com respiração cutânea. Vamos ver quais são as classes de anfíbios aqui. Ó, nós temos 3 classes. Os ápodas, que são aqueles que não têm patas, os anuros, que são aqueles que têm patas, porém não têm cauda, e os urudelas, que têm patas e cauda, beleza? Vamos ver aqui, galera. Outra característica importante aqui que eu tenho que frisar, que é bom para a gente lembrar para nossa prova. No caso dos anfíbios, a respiração cutânea limita muito a vida deles longe de ambientes com água, porque senão eles dissecam muito e acabam morrendo. Além de, claro, eles sempre precisarem da água para a reprodução devido a essa fecundação externa aqui. Vamos classe por classe aqui agora. Ó, os ápodas, um principal exemplo são as cecílias. Elas apresentam ou cobra cega, cobra de 2 cabeças, que o povo chama popularmente, mas não tem nada a ver com cobra, porque cobra é réptil, beleza? Então aqui eu tenho uma pele permeável. Veja que você olha, você vê assim com uma pelezinha delgada, né, molhada. Ó, nesse tipo aqui de anfíbio, eu tenho uma metameria mais presente e eles, por sua vez, já apresentam uma fecundação interna. Então não são todos que apresentam fecundação externa. Os ápodas apresentam fecundação interna e eles não apresentam patas e ainda são cegos, beleza? Já os anuros, eles que são os mais comuns, né, quando a gente fala em anfíbio, já lembra logo de anuro, eles têm patas, mas não têm a cauda, tá? São 3 grupos mais famosos: os sapos, as pererecas e as rãs. E existe diferença entre eles. Sapo, ele tem uma pele um pouco mais grossa, é mais adaptado ao ambiente terrestre, não salta muito, beleza? Ele é mais de andar, é muito raro um sapo ficar saltando, ele é mais de andar. E essa pele um pouco mais rígida permite que ele se afaste mais da água. E a patinha dele não tem essas membranazinhas, essas ventosas da pontinha do dedo aqui que as pererecas têm. Eles têm um hábito mais terrestre. Já as pererecas são mais arborícolas, elas ficam nas árvores. Tem essas pontinhas aqui do dedo com essas ventosas, ou seja, elas conseguem subir pelas paredes, pelos galhos, etc. Coisa que sapo não consegue fazer. Ainda bem, né, gente, que um sapo não consegue andar pelas paredes. Seria horrível, seria um pânico isso aqui. Sapo andando pelas paredes. Já a perereca, ela consegue andar pelas paredes. É muito comum você encontrar em banheiro. E aí o povo chama de sapo, chama de rã, mas tá tudo errado. Se anda pelas paredes é porque tem essas ventosas aqui, então é uma perereca. Já as rãs são mais acostumadas a continuarem na água mesmo na fase adulta. Não porque elas não tenham a capacidade de ficar fora, porque elas têm pulmão. Mas elas são muito adaptadas ao nado. Inclusive elas têm aquelas membranazinhas interdigitais. Deixa eu desenhar aqui. Tipo assim, ó. Vou desenhar aqui, ó. Ai, gente, não ficou muito bom. Mas é isso, ó. Tem o dedo aqui. Aí tem uma membrana aqui entre o dedo. Tipo um pé de pato. Pra ela nadar melhor, beleza? Então, sapo é diferente de perereca, é diferente de rã.
E os últimos são os urudelas, que são as salamandras, beleza? Você olha, você ó, jura que é um réptil, né? Tem toda a carinha de réptil, mas é um anfíbio. Essa pele aqui é totalmente permeável, beleza? E não põe ovos com casca, com a característica dos anfíbios. E galera, não sei se vocês já devem saber também, sapos e pererecas podem ser venenosos, principalmente as pererecas, assim como as salamandras, né, que também podem ser venenosas também, né? Geralmente quando tem essa coloração aqui, que é o caso dessa salamandra aqui, ó, é uma coloração que chama de coloração aposemática, que é para chamar a atenção e informar que ela é venenosa, beleza? Lembrando então que esses animais eles apresentam dois átrios e um ventrículo, então a circulação deles é incompleta. Existe mistura de sangue aqui. Eu esqueci de falar, de escrever aqui, mas lembrei de falar. Existe mistura de sangue na circulação dos anfíbios, beleza? Então foi isso, gente. Rapidinho. Espero que tenha tirado bastante dúvidas de vocês aí, ajudado a gente resumir essa parte da matéria. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.